um senhorzinho já de seus 96 anos e que iniciou a sua carreira na atuação em esquetes humorísticas, interpretando um gaúcho argentino beberrão e briguento, ou um entusiasta da aviação assediador. Bom, não foi nenhum dos nossos avós aí, também muito menos alguém de carne e osso. Esse foi o Mickey, exatamente esse, o Mickey Mouse, um dos primeiros personagens de desenho animado criado pelo Walt Disney, que está na memória aí de praticamente todo mundo que tenha um mínimo de conhecimento aí de cultura pop. O Mickey nem sempre foi esse camundongo certinho e honesto que conhecemos aí hoje em dia. Ele tem esse passado mais sombrio, que nem é tão escondido assim também. É bastante fácil de a gente achar essas primeiras animações dele aí pela internet, mas é muito interessante a gente assistir para que possamos conhecer melhor, entender melhor esse contexto lá daquela época, do início das animações, na década de 20 e 30, para a gente poder comparar com a nossa sociedade atual. Então, vamos conhecer um pouco desse passado um tanto questionável do grande e famoso Mickey Mouse. Antes de falar do Mickey, eu preciso, na verdade, falar um pouco sobre a história do cinema até esse momento aí do seu nascimento, mais especificamente ali da animação, mas não entrando assim em tantos detalhes, até porque isso aí renderia um outro vídeo com uma história sobre as animações e tudo mais, então não é esse o contexto aqui, não é essa a ideia desse vídeo. Aqui a gente só vai falar, eu só vou entrar nos detalhes um pouco dessa ideia, desse conceito do cinema de animação no início ali do século XX e colocar essas primeiras animações do Mickey pra gente fazer essa comparação dessas épocas aí, né? O início lá, digamos, da década de 20 e agora nessa nossa década de 20, 100 anos depois. As primeiras câmeras filmadoras foram inventadas ainda lá no final do século XIX, mas foi só no início ali do século XX que essas técnicas utilizadas para fazer os filmes foram mais exploradas. Dentre elas está ali a animação. Os primeiros grandes estúdios de cinema, eles investiram na produção de curtas de animações que eram projetados nas salas de cinema. Então, com grandes orçamentos, muitas dessas animações ainda lá em preto e branco tinham uma qualidade absurdamente excepcional nas artes dos cenários, dos personagens, desses seus movimentos bastante fluidos, que é o fruto do trabalho aí de grandes artistas que se empenharam na qualidade dessas animações. Elas costumavam ali retratar algumas questões e situações do cotidiano, mas de uma forma mais lúdica, usando personagens que são animais com formas antropomorfizadas, que enfrentavam os seus problemas de maneiras bastante malucas e diferentes que dificilmente a gente, pensando de um modo mais coerente, mais sensato, a gente não conseguiria imaginar. E pelo ponto de vista também da sociedade atual, a gente acha coisas ali bastante controversas nessas primeiras animações. E foi nessa época, no início dessa popularização dos desenhos animados, que o jovem Walter Elias Disney criou o personagem que seria a fundação de um dos maiores impérios culturais de entretenimento da história. Nesse vídeo também eu não vou me aprofundar aí na história do Walt Disney porque ela é bastante controversa. Faria também ali um outro vídeo mais específico falando sobre ele, porque teve várias polêmicas envolvendo ele e os seus animadores, mas não é isso que a gente vai focar nesse vídeo também. Mas vale falar brevemente ali sobre o personagem que precedeu o Mickey e como o Disney ferrou ali com seus colegas para fazer do Mickey um grande sucesso do cinema. Lá em 1921, o Walt fundou o Laugh-O-Gram Studios, um estúdio de animação na cidade lá do Kansas, no Missouri. Lá ele produziu algumas animações curtas e já ficou bastante animado pelas algumas dessas suas animações serem exibidas nos cinemas. Não eram cinemas, na verdade, eram teatros
com os projetores, em 1923 o Walt criou uma animação curta chamada Alice's Wonderland, inspirada na clássica obra do Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas. Essa animação ela é uma mistura de filmagem, no caso um live action, com animação, que mostra a história ali de uma menininha chamada Alice, visitando o estúdio de animação do Walt Disney. Então aparece ali o Walt Disney, os seus animadores, eles cumprimentando a guriazinha, falando, mostrando para ela as suas animações que eles estavam fazendo nas telas, fazendo os desenhos e tudo mais. Então existe essa interação entre esses personagens de carne e osso. Mas o que é mais interessante é a interação entre os personagens de carne e osso e os personagens animados. Então aí a gente já consegue perceber esse tom mais experimental dessa mistura de gravação de película das pessoas de carne e osso interagindo com os personagens animados que aparecem ali, como por exemplo os animadores de carne e osso torcendo numa luta de boxe entre dois gatos que acontece naquelas telas em que os artistas fazem as suas ilustrações dos personagens. A Alice ela fica tão encantada com esses personagens animados nas telas ali do estúdio que acaba depois sonhando que ela faz uma viagem para visitar essa Wonderland, onde ela é recebida por animais animados, antropomorfizados alguns, brinca, dança, foge, luta contra leões famintos, enfim, toda aquela gama de maluquices das animações ali antigas e que a gente vê um pouco ainda hoje em dia. Mas o estúdio Laugh-O-Gram acabou falindo naquele mesmo ano do lançamento desse curta animado. Walt acabou se mudando para Hollywood para se juntar ao seu irmão Roy. Lá, a produtora M.J. Winkler Productions, chefiada por Margaret J. Winkler, comprou uma série da Alice no País das Maravilhas para distribuir em exibições nos cinemas. Para a produção dessa série animada, os irmãos Walt e Roy criaram a Disney Brothers Animation Studios, contratando uma equipe de animadores para trabalhar nesses seus projetos. Aí então em 1926 o nome do estúdio dos irmãos mudou para Walt Disney Studios, onde a gente já começa a ver ali, a perceber um pouco dessa natureza arrogante e prepotente do Walt, mantendo apenas o nome dele ali nesse estúdio de animação. Após a série de Alice, a Disney desenvolveu animações do seu primeiro personagem original, Mickey. Não, é Oswald, o coelho sortudo, que foi distribuído pela Winkler Productions através da Universal Pictures. Em 1928, Charles Mintz, marido da Margaret J. Winkler, assumiu essa Winkler Productions e terminou o contrato de distribuição das animações do Oswald, mantendo os direitos desse personagem para a produtora. Então é por isso que a gente acabou não vendo esse Oswald durante décadas. Assim, o Disney então precisaria criar um novo personagem para vender essas suas animações. Foi então numa viagem de trem que o Walt começou a imaginar e a rascunhar um personagem que ele chamou de Mortimer Mouse. Mas a esposa dele achou o nome meio estranho, meio, não sei, não tinha uma boa fala, um bom som, digamos, e fez o Walt mudar o nome, que acabou sendo o que a gente conhece hoje em dia, Mickey Mouse. A ideia e o rascunho aí desse personagem foram entregues a Ub Iwerks Iwerks, um desenhista e animador, além de, naquela época, um grande amigo do Walt desde a época da extinta Laugh-O-Gram Studios. Iwerks, como ele era conhecido, foi de fato o criador do design original do Mickey Mouse. E é aí que se iniciam as produções das animações ali do camundongo mais popular do mundo. Bom, só avisando aqui que os curtas animados, que eu vou mostrar um pouquinho os trechinhos a seguir, eles são exemplos de desenhos animados antigos que, de certo modo, retratam a sociedade do início do século XX, cujos elementos hoje em dia eles são errados ou no mínimo mal vistos e controversos, como agressão a crianças e mulheres, abuso sexual, consumo indiscriminado de cigarro e bebida alcoólica, dentre
outros assuntos bastante polêmicos. A primeira animação do Mickey Mouse exibida foi Steamboat Willie, o clássico, aquele que ele está no barco pilotando, né, com o timão e assoviando e tudo mais. Mas esse não foi o primeiro a ser produzido, e sim a terceira animação a ser produzida, sendo as outras duas anteriores as animações Plane Crazy e The Galloping Gaucho. Plane Crazy foi a primeira animação do Mickey produzida pelo próprio Walt Disney lá em 1928. Na animação, o Mickey constrói um avião com a ajuda de outros animais da fazenda para poder voar. Aí a gente já vê um pouquinho dessa maluquice aí, dessas animações em que os animais são completa ou parcialmente antropomorfizados, eles têm uma inteligência, eles conseguem mexer os braços que nem nós humanos, manipular ferramentas e tudo mais, como por exemplo serrar uma tábua, martelar um prego, pintar, etc. Enquanto os animais trabalham, óbvio, né? O Mickey tá ali de boa lendo um livro intitulado Como Voar, com a ilustração do rosto de um homem chamado Lindy. Bom, esse rosto aí dessa ilustração é Charles Lindbergh, conhecido como Lucky Lindy, que em 1927, aos seus 25 anos, fez o primeiro voo sem escalas de Nova York a Paris. Esse Lindbergh, na época, ele era o clássico exemplo de homem da família tradicional americana, prezando os valores que hoje podemos entender como bem retrógrados. O próprio Lindy já disse em entrevistas lá na sua época que o romance ideal deve ser estável e longo, com uma mulher com intelecto, boa saúde e genes fortes. Ele seria, digamos, o equivalente a um sex symbol atual, inspirando inúmeros jovens ali com a sua bravura, inclusive o jovem Mickey, que inclusive chega a se escabelar ali, a forçar um sorriso parecido com o Lindy ali da ilustração, para parecer mais como um aviador aventureiro, daquele estereótipo de homem bonito, que preza por esses valores e toda essa bobajada aí. Aí o primeiro protótipo do avião do Mickey usa, isso é muito bom, um cachorro como se fosse um elástico para dar tração com a sua torção pela hélice. O avião ele faz um voo baixo e desgovernado e acaba sendo destruído ao se chocar com o tronco de uma árvore. O segundo avião do Mickey ele é feito com um carro, mas aí já vem todas aquelas loucuras das animações daquela época que a Disney começou e os outros estúdios fizeram, que é a manipulação de objetos como se eles fossem elásticos. Então o Mickey ele pega aquele carro de metal e vai puxando e vai modelando essas partes do carro para que ele se transforme em um avião. Ele chega até a usar as penas de um galo como a cauda do avião para poder direcionar para onde que ele vai. E eis que chega a Minnie com uma ferradura, aquele símbolo de sorte, para dar sorte para o Mickey na sua viagem, no seu voo. Mas ele a convida para esse voo. E após alguns percalços ali em tentar levantar o voo, o Mickey finalmente consegue decolar e em voo, ao notar a alegria da Minnie que está ali junto, o Mickey abraça ela, mas é rejeitado. Com a rejeição do abraço, o Mickey acaba demonstrando essas suas intenções, fazendo menção para que Minnie o beije na boca. A Minnie não quer e o Mickey começa a fazer algumas acrobacias aéreas com seu avião para assustar a Minnie. Vendo que ela está assustada, o Mickey força um beijo na boca da Minnie, que corresponde com um belo de um tapa na cara dele e simplesmente dá de maluca ali e se joga do avião. Dane-se, não quero saber desse cara, vou me jogar, azar. Mas ela tá segura nessa queda, porque além de sair de perto daquele macho escroto ali do Mickey, ela usa a sua calçola, que fica ali por baixo da saia, como um paraquedas. Já o Mickey ali, por sua vez, perde o controle do avião e cai com tudo numa árvore, com os pedaços ali caindo por tudo que é lado ali na sua volta. No chão, o Mickey ainda ri das calçolas já meio esgaçadas da Minnie, mas é esnobado por ela. E ele acaba arremessando para longe a ferradura que a Minnie lhe deu. Mas essa ferradura ela faz um movimento de retorno, que nem como se fosse um bumerangue. Ele volta para ele acertando
o Mickey na cabeça. E é interessante a gente notar esses elementos do abuso do Mickey contra a Minnie, onde a gente pode entender como é que era esse retrato da época em que essa animação foi produzida. A década de 20 ainda buscava um avanço na tecnologia da aviação devido a esse grande sonho da humanidade que é voar. E aliado a uma época em que as mulheres tinham poucos direitos, ou até em certas ocasiões nenhum direito, e os homens eram os responsáveis pelo sustento da família, era natural que os homens galanteassem as mulheres, ainda mais quando o homem era alguém importante, como um aviador. Mas eu sei que você aí quer saber da tal da história do Mickey fumante beberrão, né? Eu tô sabendo, tô sacando, tô lendo aqui atualmente. Ele está na animação The Galloping Gaucho, de 1928, onde o Mickey é um gaúcho argentino montado em uma ema que, além de beber e fumar, ele briga contra bandidos para salvar a sua amada Minnie. Assim como em Plane Crazy, o Mickey é retratado como um herói valente, macho, que fuma, soltando aquelas argolinhas, né, de fumaça, e bebe cerveja. Após uma breve dança com o Mickey ali no salão, a Minnie é sequestrada pelo vilão Bafo. E para persegui-los, o Mickey chama a sua ema. Sim, isso mesmo, o Mickey ele monta numa ema e não num cavalo. Mas essa ave aí dele está com os membros e o corpo todo mole, todo molengo, porque ela está bêbada. Ela ficou bebendo esse tempo todo. E foi necessário então que o Mickey banhasse ela em goma para que ela ficasse mais rígida e pudesse perseguir o vilão. Após ali uma rápida perseguição e um duelo de sabres e tudo mais, o Mickey derrota o Bafo e consegue resgatar a Minnie, retornando montados em sua ema, onde finalmente Minnie oferece um beijo ao Mickey. Essa animação não tem lá grandes polêmicas, mas o que mais chama a atenção é o fato do Mickey, o personagem que já foi até mais popular que o próprio Papai Noel, estar bebendo cerveja e fumando um cigarro e soltando aquela fumaceira lá. Isso é algo que a gente jamais vai ver novamente vindo diretamente dos estúdios da Disney, mas provavelmente a gente possa voltar a ver isso em peso, talvez, porque o Mickey vai cair em domínio público agora, em 1º de janeiro de 2025, possibilitando que qualquer um possa fazer o que quiser com o Mickey, desde que ele seja o seu design original dessa sua primeira animação que foi exibida e lançada, que foi o Steamboat Willie, como eu falei, lá de 1928. Em outras animações, o Mickey ele não chega a ser assim tão machista ou valentão. Essa faceta do Mickey vai sendo deixada mais de lado para um desenvolvimento de um personagem mais carismático, mais romântico, mais corajoso e aventureiro. Isso é muito bem representado em uma animação lançada uns 5 anos depois, em 1933, onde o Mickey mostra o seu carinho por Pluto, ao ponto de enfrentar um cientista maluco para salvar o seu cachorro. Nessa animação chamada Mad Doctor, algo como o cientista maluco mesmo, Pluto é sequestrado pelo vilão e levado para o seu laboratório, que é literalmente um castelo medieval naquele estilo gótico de cientista maluco, mostrando uma tempestade com raios e tudo mais, onde estão instalados os equipamentos para suas experiências de implantes de cabeças em animais. Ou seja, o Pluto vai ter a sua cabeça removida para ser colocada num corpo de uma galinha. O Mickey tá ali no encalço do seu amigo e do seu sequestrador, tendo até que enfrentar uns esqueletos que tentam impedir que o Mickey faça esse resgate. Mas no fim tudo acaba bem, não com o Mickey resgatando o Pluto, porque na verdade o Mickey acaba preso numa maca prestes a ser serrado no meio, quando ele do nada acorda de um grande pesadelo. E foi, na verdade, um grande pesadelo todo esse episódio. Bom, é início dos anos 30 também. Muitas histórias dessa época aí se resumiam praticamente a esqueletos dançantes, plantas cantantes e toda essa loucura desse imaginário das animações. O enredo não era um grande objetivo nessa época, mas sim a qualidade dessas animações que eram produzidas, que
chegavam a recorrer até a técnicas alternativas para representar os movimentos mais rebuscados, como é o exemplo da técnica chamada rotoscopia, que consiste ali, no caso, em filmar atores de carne e osso interpretando os personagens, os seus movimentos, e depois desenhar por cima deles no formato dos personagens, para emular esses movimentos, para eles ficarem mais fluidos e mais naturais. Inclusive especula-se que em A Branca de Neve, lá de 1937, os estúdios tenham recorrido pela rotoscopia por conta de vários atrasos que ocorreram ali no cronograma bastante apertado ali da produção, mas Walt jurou de pé junto até o seu último dia de vida que não utilizou a rotoscopia para essas determinadas cenas do longa animado. Será? Não sei, ele parece ali um pouco rotoscopia, né? Pode dar uma olhadinha aí para ver o que você acha. É interessante até a gente ver como a personalidade desses personagens que a gente conhece muito bem, elas mudam com o tempo. Tudo bem que não haveria um espaço hoje em dia para um personagem como o Mickey abusador, beberrão e violento e tudo mais. Mas saber que ele já foi assim nessas suas primeiras animações nos faz até refletir não só sobre o desenvolvimento de um personagem para se tornar mais carismático ao público, mas também como esse personagem pode ser usado para marketing de uma maneira tão feroz como o próprio Mickey, que é literalmente a marca dessa empresa tão poderosa no entretenimento como a Disney, que chegou até a influenciar a própria Constituição dos Estados Unidos. Isso mesmo, a Constituição dos Estados Unidos, relacionado à lei de direito autoral. Mas isso aí é assunto para um outro vídeo, então deixa aí nos comentários se você quiser saber mais sobre essa história, que inclusive foi o motivo da compra de diversas marcas pela Disney, incluindo aí a Marvel, Star Wars e tantas outras marcas que tá ali naquele catálogo da Disney. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, não deixe aí de curtir, compartilhar, comentar o que você achou e me seguir lá nas redes sociais, onde eu compartilho também alguns outros causos mais curtos sobre o cinema, séries, literaturas e mais coisas aleatórias. Então, até mais!